Olá, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho muito marcante aconteceu com um pastor que eu sigo. Ele foi convidado para pregar a palavra de Deus na cidade de Seattle, estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos. E ele pregou sobre aquela palavra que está em João 11, ressurreição de Lázaro. E ele baseou a sua mensagem especialmente na fala de Marta e Maria, que disseram quando elas encontraram com Jesus, ali ainda fora do povoado de Betânia. E elas comentaram, falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Dá a entender que o Senhor Jesus chegou atrasado, né? Mas Deus nunca chega atrasado. E a pregação dele foi isso. Ele pregou o tempo todo dizendo: Deus nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa, nunca atrasa. Deus nunca atrasa. Ele chega na hora certa. E pregou a mensagem e tudo. No final, uma irmã veio encontrar com ele e veio com um envelope na mão. E ela falou: pastor, gostei muito da mensagem do Senhor, só que eu queria que o Senhor me explicasse isso aqui. Aí você já sabe, quando a pessoa chega para tirar satisfação em cima da mensagem, já é algo um pouco complicado, né? Geralmente a pessoa não creu alguma coisa. E ela tirou do envelope o decreto do divórcio dela. Para que o juiz decretou o meu divórcio. Meu marido me deixou. E estamos divorciados agora. Agora, Deus chegou atrasado ou não? Como é que fica agora? Me explica isso aqui, pastor. Perdi meu marido, ela disse. Ele falou assim: não, irmão, Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Aí a senhora permite que eu pare pela senhora? Claro, por favor, pastor. Ele orou e profetizou na vida dela que o marido voltaria para ela, mas não como ele saiu. Voltaria convertido, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio de amor por ela, pelos filhos, pela casa, e arrependido de tudo aquilo que ele fez. Aleluia, louvado seja Deus. E ele fez aquela oração, despediu da irmã e foi embora. Talvez alguém podia ter falado assim: ele é um evangelista, não vai estar por ali, ou não vai encontrar com aquela irmã mais, e foi só palavra jogada ao ar. Mas ele disse que não, ele disse que falou do fundo do coração dele, falou crendo naquilo que ele estava pedindo a Deus e naquilo que ele cria que Deus ia fazer, porque ele orou no nome do Senhor Jesus, e Deus nunca chega atrasado. Foi embora, deixou a cidade e foi embora para a casa dele. Ele vivia na Filadélfia, na Pensilvânia, bem distante lá do local onde ele estava. Mas dizer que em pouco tempo depois chegou uma carta da irmã testemunhando que Deus havia restaurado o casamento dela e eles tiveram que casar tudo de novo, né? Louvado seja Deus. Eu estou testemunhando isso aqui, não é por acaso não, porque isso aconteceu comigo também. Só que no caso eu era o marido que tinha deixado a família no passado, uns 30 anos atrás. E a minha esposa buscou a reconciliação. Mas quando eu tinha me já convertido e quando eu busquei ela para a reconciliação, ela já não queria mais. Estava sozinha, servindo a Deus, mas não queria o casamento restaurado. Me perdoou e falou que eu queria que eu fosse feliz, que eu seguisse a minha vida e que ela ia seguir a dela. Mas eu, voltando para a palavra de Deus, descobri na Bíblia que o casamento é um só. Aliança não tem emenda. E aquele que separou, ou que fique só, ou que reconcilie com a esposa, ou com o esposo, né? Aí eu falei: então eu tenho que buscar de Deus. E quando eu estava buscando de Deus,
a restauração do meu casamento. Eu recebi uma carta do juiz, se não me engano, da 9ª vara do Fórum Lafayette, lá em Belo Horizonte, dizendo que eu estava convocado a comparecer lá no fórum para tratar do assunto do divórcio. Que se eu não comparecesse, eles iam resolver lá sozinho mesmo. Aí eu apresentei aquela carta para uma advogada que congregava com a gente lá, estava morando na época lá na cidade de Valadares, Governador Valadares, Minas Gerais. Aí eu comentei com aquela advogada, nossa irmã em Cristo, e ela falou: olha, realmente aqui não tem o que fazer. O que tem a fazer é comparecer lá no dia. Eu não vou poder ir lá com você porque é fora da cidade aqui e tudo, mas lá mesmo você consegue um advogado lá na Defensoria Pública e ele te acompanha lá no dia da audiência. Mas não esquenta a cabeça não, meu irmão, ela falou comigo, porque às vezes Lázaro precisa morrer. Lázaro precisa de morrer, né? Não foi assim que aconteceu com Jesus? Jesus esperou ainda 2 dias depois que ele foi avisado que Lázaro estava doente, para depois ele ir para Betânia, e falou assim: vamos, porque Lázaro dorme. Ele falou: não, se ele dormiu vai melhorar. Não, Lázaro morreu. Ele falou bem claro, né? Então ele foi para ressuscitar Lázaro. Ele não foi para curar Lázaro, foi para ressuscitar, né? Então Deus nunca chega atrasado. Realmente, de fato, ele não chega atrasado. E realmente houve divórcio, mas o meu casamento foi restaurado. Vivo com a minha esposa, minha família restaurada, todo mundo servindo a Deus, todo mundo alegre e feliz com Jesus. Porque Deus nunca chega atrasado. No seu caso também não vai chegar atrasado. Creia no Senhor, Ele está no domínio, Ele está no controle, e a sua bênção vai bater na sua porta. No nome de Jesus. Deus te abençoe.